pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. Seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil, onde conversamos com empresários, empreendedores, pessoas que eu conheço pessoalmente e virtualmente. Eu sou Tom Rioch, americano com muitos anos no Brasil e conhecido como o rei do networking, palestrante sobre networking e autor do livro Seja Executivo e Não Executado. Hoje no BBN Brasil vamos falar novamente com José Eduardo Azzariti. Ele é o Corporate Innovation Vice President do Venture Hub, que tem sede aqui em Campinas. Azzariti e eu somos colegas do Future Advisory Board, que se reúne na ASIC, que é a Associação Industrial e Comercial de Campinas. E o Azzariti já participou aqui no BBN Brasil Podcast em março do ano passado, quando eu comecei o BBN Brasil Podcast. Mas hoje o Azzariti está falando da cidade de Manaus. Então, com isso, Azzariti, bem-vindo novamente ao BBN Brasil Business Network. Olá, Tom. Muito prazer estar aqui com você novamente, agora com o BBN Brasil Business Network, completando aí um ano, e é uma honra estar aqui de novo, contando um pouquinho do que aconteceu aí nesse último ano aí no ecossistema de inovação e empreendedorismo de alto impacto lá da nossa região, e com a Venture Hub também, que está numa fase bastante interessante. Porque nós queria falar que esse ano passou rápido, né? Então, no ano passado, falamos do Venture Hub, falamos de empreendedorismo, startups, inovação corporativa, cidade de Campinas como hub de inovação. Então, conta um pouco desse caminho de Campinas para Manaus. Bom, primeiramente, o que a gente tem trabalhado na Venture Hub é a gente se tornar uma das principais referências em inovação corporativa e aceleração de startups no Brasil, né? A gente tem os nossos programas de aceleração, o Founder Institute, o Select Portfolio e os Techstarts, que são programas específicos, né? E temos atuado com empresas, grandes empresas que estão numa jornada de entender um pouco melhor esse ecossistema, fazer uso dos conceitos aí de inovação aberta, se aproximando de instituições de ensino e pesquisa e também do ecossistema empreendedor aí, né, o ecossistema de startups. E Campinas, como a gente tem observado, ela tem se tornado, ela já foi uma referência muito mais forte, mas agora está havendo aí um ambiente de colaboração muito mais intenso, né, entre as instituições, entre as empresas. Você vê as associações de classe, né, ligadas à indústria, ao varejo, comércio, né, as instituições voltadas para o próprio empreendedorismo, né, na Campinas Tech, por exemplo, fazendo uma série de ações para que esse ecossistema seja cada vez mais virtuoso. E isso tem acontecido, a gente tem observado nos últimos períodos, né, um olhar um pouquinho mais atento dos investidores de grande porte, né, dos venture capitals, para empresas nascentes do sistema empreendedor de Campinas. Nós tivemos aí, já temos a Movile e a iFood como tradicional já há algum tempo. Sim. Mas no último ano nós tivemos o Quinto Andar se tornando aí um dos unicórnios brasileiros, uma empresa nascente em Campinas, com ex-alunos da Unicamp sendo seus fundadores, né? E mais recentemente, a gente vê empresas genuinamente nascidas em Campinas, como a Matera, que é da área de finanças, aí ela teve um aporte importante, superior a 100 milhões de reais. Sim. Nós temos aí a CIT, que é um ícone, né, do nosso ecossistema, teve um aporte aí superior a 300 milhões também, perto de 400, com o objetivo de expansão global, né? E nós tivemos ainda... já estavam global e se tornam mais global ainda, né? Ainda mais, né? Então a gente vê garotos ex-alunos da Unicamp se tornando aí empreendedores de sucesso globalmente. E ontem, no dia de ontem, dia 13 de março, né, houve aí o anúncio de que mais uma empresa de porte de Campinas, a Superlógica, recebeu um aporte superior a 350 milhões, né? Então significa assim, é um ecossistema que está cada vez mais chamando a atenção,
cada vez mais se amadurecendo do ponto de vista de participação dos principais atores, né? Sim. O poder público tem feito a sua parte através de algumas leis específicas de incentivo às startups, criação de hubs, apoio ao empreendedorismo, né? E também ainda ontem eu vi a notícia bastante interessante da assinatura do contrato do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá no Palácio dos Bandeirantes, onde o reitor da Unicamp, o prefeito de Campinas, o BID, e com a anuência aí do governo do estado, receberam um aporte para o início do Hub de desenvolvimento, Internacional de Desenvolvimento Sustentável. De fato, vai ser muito importante para nós, nossa região e para o Brasil. Exatamente, né? Então, agora conectando tudo isso com a Venture Hub, né, Tom? Nós temos uma visão muito forte de atuação em colaboração com o ecossistema, né? Uhum. Nós não queremos de maneira nenhuma ter uma marca que se sobressaia, que seja a queridinha da casa ou coisa que o valha. Nós temos por vocação e por valor sermos um integrante importante do ecossistema e que ajuda de maneira colaborativa a empurrar essa força para frente, né? Você então, usou a palavra, essa é a palavra importante, que eu vejo, eu pessoalmente, já há muito tempo, que eu acho que é importante, é a palavra colaborativa, né? Que muito no passado que a gente percebeu, tudo que você falou, chamamos de ecossistema como um todo, várias entidades, várias empresas, pessoas, mas ainda trabalhando de uma forma, vamos dizer, individual, né? Exato. Mas esse cenário, aí a palavra real do ecossistema é de colaborativo, de um sharing, né, em inglês, isso de fato a gente vê acontecendo. Então, uma abertura melhor entre todos os partes é justamente isso. Então, isso é uma mudança fundamental. Exatamente. Esse eu diria que é o ponto-chave da evolução mais recente do ecossistema de Campinas. Uhum. Está havendo muita colaboração, as entidades estão apoiando de maneira colaborativa, as empresas estão vendo que, embora em algum momento possa haver um nível de concorrência, elas estão conversando na linha de buscar sinergias, que eu acho que esse é o ponto fundamental, né? E quando a gente compara com ecossistemas virtuosos, por exemplo, o Vale do Silício, Israel e mesmo a China, né, que está passando por momentos terríveis aí, acaba tendo assim um nível de colaboração entre os entes do ecossistema muito grande. Sim. E como cultura, né, ou seja, é natural, não é nada forçado. Sim, exatamente. E Campinas está indo muito forte para isso. E a Venture Hub, nesse caso específico, ela faz de tudo para apoiar várias das iniciativas, os eventos de ecossistema, as associações ligadas a ecossistemas. A gente tem muita atividade pro bono dos sócios, colaborando em mentorias, colaborando em ações da própria Unicamp, com jovens, das universidades em geral. E por conta disso, a gente tem observado que o nosso negócio está sendo, vamos dizer assim, bastante intenso em novas oportunidades. Quando eu falo o nosso negócio, é empreendedorismo de alto impacto. E a Venture Hub, no esteio dessa boa onda que Campinas passa, está tendo uma série de coisas interessantes. Nós fizemos, o ano passado, 2019, nós tivemos 94 startups passando pelo nosso Hub, em 3 programas fundamentais, né? O programa do Founder Institute, no segundo semestre do ano passado, foi o recorde do Founder aqui no Brasil. 46 empreendedores. 46 e para nós, os ouvintes, né? Founder Institute é uma organização global, né? Sim, é uma organização global, presente em mais de 170 países, em mais de 170 municípios de mais de 70 países, né? E com sede lá no Vale do Silício. Então, assim, nós somos o capítulo Campinas e temos a honra de ter sido o capítulo que teve mais gente inscritas no segundo semestre do ano passado. E desses 46 que entraram, nós tivemos 9 novas startups sendo formadas. Sim. Tivemos o segundo programa, o Founder é um pouquinho mais early stage. Já o segundo programa nosso, que é o Techstart, nós fizemos ano passado o Techstart Agro Digital. Sim.
Esse ele deu a dimensão Brasil para a Venture Hub, né? Nós fizemos uma parceria com a Embrapa, que tem a Embrapa Agropecuária Informática, é a unidade da Embrapa que fica ali dentro da Unicamp. E do ponto de vista do agrodigital, é o principal ícone da América Latina em termos de soluções e tecnologias para o agrodigital. Então, nós criamos um programa em conjunto com a Embrapa, que é o Techstart Agrodigital. Fizemos uma chamada com o apoio da Amprotec, uma chamada nacional, e apareceram inscritas 96 startups nesse programa. Dessas 96, nós filtramos num processo seletivo bem intenso e selecionamos 20 delas num primeiro momento e depois selecionamos 13 que foram, de fato, selecionadas para o programa de 6 meses, né? Durante esses 6 meses, das 13, 11 delas se graduaram e dessas 11, 5 tiveram propostas de investimento durante o programa. E aí eu estou falando de startups um pouquinho mais avançadas, não tão early stage como o Founder Institute. E o terceiro programa nosso é o programa que a gente, é um programa fechado, que é aquele em que a gente, a partir do nosso olhar de investidores, né, como investidores em startups, nós selecionamos algumas, principalmente vindas do Founder, para o Select Portfolio e depois aceleramos por mais 9 meses. Né? Então, ano passado, uma dessas startups do Select Portfolio, que é a startup Cover App, uma de música bem interessante, ela teve a sua primeira rodada de investimento bastante interessante, um pool de investidores. E uma menção específica que a gente pode ver é que hoje é uma das startups que tem do nosso portfólio que está mais crescendo e já está com visibilidade global aí do seu portfólio, né? E para nossos então, ouvintes, só para complementar, que quando eu falei que entrevistei você em março do ano passado, para nossos ouvintes, eu também fiz essa participação dentro do Venture Hub. Também entrevistei o pessoal do Cover, bem lá. Aí já tiver um ano, como um ano passa, mas como o ano cresce, como tem sucesso, né? Mas nada vem de uma forma gratuita, é tudo fruto de conhecimento de um lado, mas trabalho do outro, é energia, né? Então, o sucesso vem do suor. E que a gente vê isso, essa parte de compartilhar conhecimento, mas o engajamento das pessoas leva a isso que você falou. Em um ano, a transformação do Cover é impressionante. Exatamente. E agora, mais recentemente, a Cover, ela inclusive, assim, pela sua projeção e pelo tipo de negócio, ela fechou a primeira rodada de investimentos, né? E já está começando, já está planejada a busca da segunda rodada para um trabalho aí um pouquinho mais ousado de ampliação aí em termos globais, né? Então a gente, por conta desses programas, por conta do resultado, né? Porque nós trabalhamos de maneira muito voltada a processos estruturados, etc. A Venture conseguiu ter o olhar também de outros locais que falam, poxa, por que a gente não pode trazer para cá esse movimento? Então, o que disso decorreu, né? Hoje, dentro do Mescla, que é o espaço de cowork da PUC, nós fomos selecionados para ser a aceleradora de projetos dentro do cowork da PUC, e lá a gente acelera projetos ligados à amostra de inovação. Então, pelos próximos 2 anos, isso pode ser renovável, né? Nós estamos junto com a PUC fazendo aceleração de projetos para posicionar a PUC de Campinas como uma universidade empreendedora. Uma outra iniciativa que também é decorrente dos nossos resultados é que aqui em Manaus, onde eu estou hoje, né, nós temos mais de 500 indústrias no polo de industrial aqui de Manaus, e a gente observa o seguinte: a Suframa sabe que a indústria está em transformação, né? Então ela tem apoiado muito as iniciativas de empreendedorismo voltados à indústria 4.0, voltados à sustentabilidade, voltados a temas de biotecnologia, né? Então, o que acabou acontecendo? Apoiados por uma série de instituições locais, nós fomos convidados a abrir uma Venture Hub Manaus. Que bom. E aí, exatamente. Então, em parceria com
com o ICTS, que é um instituto de pesquisas aqui de Manaus, ele é originário de Brasília, tem um pedaço em Campinas, outro em Porto Alegre, mas ele já estava desde 2015 aqui em Manaus com um centro de pesquisas voltados à área industrial. Então eles nos convidaram e nós criamos uma empresa, que é a Venture Hub Manaus, em parceria com o ICTS, e hoje nós levamos programas de aceleração aqui em Manaus, e basicamente voltados para o uso dos recursos incentivados aí de lei de informática específicos da SUFRAMA, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu estou aqui hoje porque nós estamos finalizando o lançamento de um programa TechStart, a exemplo desse que nós fizemos com a Embrapa, vai ser o TechStart Indústria 4.0, e nós estamos planejando para proximamente lançar o TechStart Conectividade e Blockchain futuramente também aqui em Manaus. E nós fomos muito bem recebidos e, enfim, estamos nesse espaço aqui. Eu estou aqui nessa semana para fazer o launch da operação que se iniciou meados do ano passado. E para finalizar em termos de visibilidade da Venture Hub, eu tenho duas informações importantes, né? Nós saímos da antiga sede que a gente estava, lá próximo à CPFL, em função de um movimento muito interessante. Um dos sócios da Venture Hub, o Rubens Rocha, ele tinha uma startup que nós fizemos como Venture Hub, ajudamos no Venture Builder dessa startup, no início dela, e essa startup teve um aporte aí da ordem de 30 milhões da Valide, uma empresa internacional, listada em bolsa, etc., e por conta desse investimento, eles precisaram ocupar o prédio todo lá. Então nós fomos, eu pôr aspas aqui, tá? Nós fomos expulsos por uma boa causa, né? Porque como é uma fintech, eles têm uma série de restrições e nós realizamos muitos eventos de ecossistema, etc. Ah, verdade. Bom, o que mais tinha lá era evento, né? Exatamente. Então a gente acabou... Bom, é parte colaborativa, é isso. Quando você colabora, a porta é giratória, ela não abre e fecha, né? A forma que vocês trabalham é bem aberta, é bem nessa forma de fazer a pessoa entrar e ver e conhecer, né? Exatamente. Então aí, quando nós saímos nessa jornada de procurar um local, tinha uma premissa. Nós tínhamos que aterrissar no seio do polo de alta tecnologia de Campinas. Então tivemos uma procura intensa e tal, e hoje nós estamos num prédio, um predinho de 2 andares, onde nós estamos com um coworking e um espaço bastante interessante para eventos. É o antigo espaço do Sete Criativo, que fica ali próximo ao Alphaville. E com visada direta da nossa varanda para o Instituto Von Braun, para o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável da Unicamp, né? Para a Agência de Inovação da Unicamp, para o CPQD, para o Venturos, para o Sirius, para a Unicamp, enfim, PUC. Então, assim, nós aterrissamos exatamente onde a gente acha que faz sentido ter uma aceleradora. Todo sentido, porque tudo que você falou dá para ir a pé. Exatamente. Walking distance para Instituto Von Braun, para o mall do Alphaville, para o CPQD, para o Venturos. E nessa direção nós temos, assim, nós vamos anunciar ao longo dos próximos dias, nós estamos trazendo como Ecosystem Partner um dos mais importantes institutos de pesquisa de Campinas, que vai ficar residente com uma série de atividades deles dentro do nosso hub. Nós estamos trazendo um dos principais grupos empresariais e toda a sua área de inovação para dentro do nosso hub. Isso deve ocorrer a partir do próximo mês de abril, isso já está formalizado. Vai ser a área de inovação lá dentro. E junto com essa instituição, o seu fundo de Venture Capital fica junto conosco. Então vai estar lotado dentro do nosso espaço. Então isso demonstra, Tom, quando conversamos... um ano atrás, né? Nós somos um hub de aceleração de startups e de inovação corporativa. A partir disso que eu te contei nesse ano, nós estamos realizando a nossa visão de ser uma das principais aceleradoras de startups e de inovação corporativa do Brasil. Bom, o que vocês são, você falou, vocês são um hub de aceleração acelerada. É isso que vocês são. Exatamente. A gente está muito feliz com esse resultado e resultado disso, a gente tem assim, tido um crescimento importante. Eu acho que
os números da Venture Hub no último ano são números superlativos em termos de crescimento de receita, crescimento de portfólio de empresas, né? Nós estamos aí com uma carteira de clientes corporativos que cresce aí da ordem de 2 dígitos a cada 2 meses, em termos de quantidade, é bastante interessante isso, né? E estamos muito felizes, eu acho que é um momento de olhar para frente. O empreendedorismo de alto impacto na região é uma vocação, e a gente ser um dos players que colabora com esse ecossistema de maneira bastante aberta e busca não só fazer negócios, mas ajudar empreendedores e empresas a fazerem melhores negócios, a gente de fato está realizando a nossa missão, a nossa finalidade básica, né? Não, é isso, e como nós falamos, a razão de fato do que eu criei o BBN Brasil Podcast estava alinhado nisso que a gente falou ano passado, você lembra? Do que minha visão pelo podcast Talk to Brazil, que eu tenho há muito tempo falando inglês para o mundo sobre business in Brazil, e o que nós constatamos é aquilo: existe muita coisa de bem acontecendo no Brasil, muito, como você acabou de falar, acontecendo aqui na região de Campinas. E muitas vezes no meu passado estava procurada por empresas de fora, investidores de fora, e não conseguiram fazer esse link, né? Por não achar. E a razão de criar a BBN era justamente tentar evidenciar um pouco disso e criar o que eu chamo um cultural crossroad, né? Esse intercultural communication, para justamente tentar juntar mais pedaços. Porque tudo que você falou agora mostra claramente existe dinheiro para investir. Tá? Não é falta de dinheiro. Tá? Não tem dinheiro. Dinheiro tem em abundância nesse mundo. O que ela precisa é achar a forma adequada para se pousar. E o que vocês fizeram é isso, é o campo de pouso do dinheiro, né, de uma forma estruturada e adequada. Exatamente. A gente tem, reforçando isso, mais recentemente, por conta dessa visibilidade, começa a ser internacional. Nós tivemos uma série de interações com o pessoal de Berlim, uma série de interações com o pessoal dos Estados Unidos, mais especificamente lá do Vale do Silício, empreendedores do Canadá e aceleradoras nos procurando, nos visitando, né? Enfim, eu acho que de fato o ecossistema de Campinas e região está se recolocando aos poucos no mapa global aí de oportunidades, né? Então a gente fica muito contente de ser um dos participantes importantes aí desse ecossistema. E quando você esteve conosco você foi um dos residentes e um dos que apostou nesse início da escalada da Venture Hub, né? Sim. Você foi um residente que modelou um pouco desse seu negócio dentro ali, esbarrando com empreendedores, colaborando, ou seja, no ambiente de colaboração. Sim. Então eu diria que a própria evolução do BBN tem um pouquinho a ver com esse momento positivo do ecossistema. Você teve ali a oportunidade de perceber insights e conversar com pessoas que estavam em jornadas com visão exponencial e visão global, né? Sim. E a sua própria visão já é global de natureza, de origem, né? Sim. Também colaborou com muita gente que, baseado nos seus insights, também teve outros insights. Então, assim, há uma cocriação natural desses ambientes, né? Sim. E isso a gente fica muito contente de ver resultado, né? Eu estou contente com a Venture Hub, mas também estou muito contente com o que eu vejo do BBN hoje, a sua projeção. Eu até brinquei com você outro dia, né? Na minha lista de podcasts, você só perde para aquela moça da Globo News lá, Lopretti, né? Sim. Então significa assim, tem uma visibilidade. Quando eu vejo a Cover App fazendo o trabalho que ela está fazendo, quando eu vejo das 11 startups do agro que nós aceleramos, 4 recebendo proposta, 4 ou 5 recebendo propostas de investimento. Sim. A gente fica contente por quê? Porque a gente teve uma parte disso. Na verdade, não é porque nós fomos o único que fez, é o contrário, nós não gostamos de pensar assim. No caso de vocês e o seu grupo, vocês estão vendo filhos crescerem, né?
Do meu caso, acho que é meu neto, né? Estou vendo os netos. Mas o fato é isso. Você falou dessa parte e volta à palavra colaborativa. Quando nós conhecemos, e antes, né? Antes de ir para a Venture Hub, a nossa conversa era isso, né? Eu venho de uma área industrial, venho do segmento corporativo, tá? Para mim, naquele momento, vamos dizer, um pouco do desconhecido era essa parte digital. O mundo estava numa transformação digital. O mundo estava para os startups. Eu estava sendo procurado por empresas de fora, startup, venture capital, coisa que também, para ser sincero, eu não entendia muito nem o porquê. Essa oportunidade de estar no Venture Hub me abriu para isso, tá? Se eu achasse convergência e de eu entender do que eu não precisava saber code, de saber o que está acontecendo. Muitas vezes é um bloqueio que eu tenho. Eu sei que na parte corporativa tem, né? De achar, eu não sou um nerd. Não preciso ser um nerd. Preciso entender processo. Exatamente. E você estando inserido no ecossistema, se você precisa de um nerd, rapidamente alguém te conecta com algum ou você mesmo esbarra com ele num evento de networking, num meetup ou num programa de aceleração que você participa. Simplesmente, como eu falava no passado, sai na chuva para ficar molhado, não é isso? Então é assim. Exatamente. E aqui chove oportunidades em Campinas, agora está chovendo oportunidades em Manaus. Eu tenho certeza que vai chover mais oportunidades para vocês, não só no Brasil, no mundo, né? Vamos expandir essa parte colaborativa. Brasil, nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Você não vai dar o furo hoje, mas você vai ter a possibilidade de ter uma informação importante. Para o Centro-Oeste, aguarde novidades que no próximo março do ano que vem, quando a gente fizer de novo essa entrevista, vai ter novidade na região Centro-Oeste do nosso país. Não, mas nós não vamos esperar março do ano que vem para fazer, tá? Para fazer, não. Tá bom. Pode antecipar, porque está bem adiantado as coisas lá. A gente vai se falar em breve. Vamos falar. Não, é isso. As coisas estão acelerando, as coisas vêm com uma rapidez, uma frequência maior. Um dos meus focos, vocês sabem, falando na dimensão planetária, com China. Também criei recentemente forte relacionamento com pessoas que têm entrevistado e tudo, etc. E quando você mesmo falou, nas plataformas, um dos poucos plataformas de podcast aberto no mundo total, na China especificamente, é o Spotify. Tá? Então, parte do meu processo foi justamente, eu preciso achar o caminho de ser achado por o mundo inteiro. Tá? Então, isso de fato está acontecendo. Então, vocês sabem, muitos aqui na nossa região sabem da importância, já tem muito investimento chinês na nossa região, muitas oportunidades, e muita oportunidade de investimento. Então, meu caminho também é nesta aqui, de evidenciar para o mundo em português e em inglês as oportunidades que temos aqui no quintal. Sim, com certeza. E é isso. Então eu sei que você está saindo do hotel agora para compromisso, é isso? Sim. Literalmente vai, eu não vou dizer que vai cair dentro da selva, porque a impressão que o mundo tem de Manaus é uma selva e ela não é uma selva. É um parque industrial, é um parque moderno, tá? É uma realidade diferente que as pessoas acham, tá? Então eu estive lá, você sabe disso, tá? É uma cidade bastante robusta, bastante moderna. E eu fico muito contente que vocês estão aí fazendo o que estão fazendo, né? Não, e estamos sendo muito bem recebidos aqui, Tom. Acho que há muita oportunidade. Nós estamos aqui já trabalhando esses programas que já estamos lançando, mas nós estamos muito próximos das instituições de pesquisa daqui. A gente tem a UFAM, que é a Universidade do Amazonas, nós temos aqui o apoio de centros de pesquisa, o CIDIA, que foi ligado à Samsung, que também é um parceiro, nós temos aqui o INDT, que também é um parceiro, enfim. De novo, nós viemos com a visão de ecossistema. E isso tem sido uma coisa muito boa e estamos de olho agora num próximo programa que a gente quer trabalhar a questão de sustentabilidade
e a parte de biotecnologia voltada à riqueza da região amazônica com relação a possibilidades aí de fármacos na área de beleza, enfim. E nós estamos organizando um programa bastante interessante nessa área, que aguarde que nós vamos ter muita notícia, porque essa iniciativa nós queremos que essa seja a que vai colocar o nome do Techstart globalmente do ponto de vista, vamos dizer assim, entre aspas, né, da carona com o momento amazônico, ou seja, sim. Ele ficou muito mal visto por conta de queimadas e não sei o quê, e nós queremos levar o contraponto para o mundo através da inovação e do empreendedorismo de alto impacto. Essa é a nossa visão, e isso se faz organizando um ecossistema virtuoso, e é o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, colaborando para organizar esse ecossistema e evitar as divisões e as panelinhas e tal, porque a hora que todo mundo empurrar para frente, ninguém segura. Essa é a nossa visão. Mesmo. Concordo com você. Tá bom, Zé? Então, Azarito, eu agradeço realmente a sua participação, tá? É sempre bom saber, é bom para nossos ouvintes saber realmente o que está acontecendo nessa aceleração acelerada. Exatamente. Eu é que agradeço aí agradeço aqui em nome da Venture Hub a oportunidade, e é sempre um prazer falar contigo, que é uma pessoa que, além de um amigo, de um colega de Future Advisory Board, é um entusiasta das coisas voltadas para a colaboração. Então, obrigado, é sempre um prazer, estou sempre à sua disposição. Então, muito obrito. E para nossos ouvintes, pode achar mais sobre a Azarito no LinkedIn. Então, o sobrenome é Azarite, Azarite. Então, José Eduardo, você vai achar ele. E no Venture Hub é venturehub.se. Então, venturehub.se. E também gostaria de convidar nossos ouvintes a visitar o site do BBN Brasil, que é bbnbrasil.com, onde você vai achar todos os podcasts anteriores e links também para nossos eventos. O BBN Brasil Podcast está no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros, onde você pode seguir entrevistas passadas e futuras. Eu agradeço a vocês, ouvintes, e nosso patrocinador, que é Focus ME Market Intelligence, e Focus ME especialista em pesquisa do mercado no setor agrícola no Brasil. Mais informações no site focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.